As notícias dessa terça-feira foram muito importantes aí, notícias interessantíssimas do mundo do automobilismo de uma forma geral, e quem curte Fórmula 1 já vai querer saber disso tudo. Na verdade, notícias relacionadas tanto a Mercedes quanto a Ferrari e também relacionadas à própria Red Bull. Mercedes aí com problemas no desenvolvimento do carro, principalmente para o GP de Imola. Red Bull encontrando os problemas ali no carro de Max Verstappen e outras notícias importantes também relacionadas à equipe Ferrari. Eu vou trazer todas essas notícias para vocês, mas antes eu queria aproveitar para pedir para vocês já deixarem o like nesse vídeo, deixarem o seu joinha, seja você aí estando através da live ou também através do corte do Hora do Piloto. Então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva para não perder vídeo novo, inclusive porque eu tive um probleminha aqui na live, fiquei falando sozinho por muito tempo, tivemos problemas técnicos, então dá uma força para o YouTube não diminuir o alcance aqui dos meus vídeos, isso vai ajudar demais. Enfim, vamos começar a falar sobre os assuntos que importam, e falando agora principalmente sobre a própria equipe Red Bull com as questões de Max Verstappen e o RB18. Na verdade, segundo os dirigentes aí da equipe Red Bull, o RB18 já teve sim seus problemas sanados e, segundo a Honda, estão diretamente ligados a questões relacionadas à bomba de combustível, ou melhor dizendo, linhas de alta pressão de combustível que estouraram ali na pista de Melbourne de Fórmula 1. Mas segundo fontes, esses estouros foram gerados principalmente por questões das quicadas do RB18. Aparentemente, o RB18, carro da Red Bull, sofre com problemas de porpoising, o que faz com que o carro bata no chão e acabe fazendo com que essas linhas de combustível de alta pressão sofram estouros durante a corrida. Esses motores ali da Red Bull que deram problemas foram enviados para o Japão e já retornaram para a equipe, demonstrando sim que a fábrica japonesa da Honda conseguiu sanar esses problemas ligados a essas linhas de combustível. Agora, você acredita mesmo que esse é o verdadeiro problema da Red Bull? Você acha mesmo que é essa a grande questão que a equipe austríaca tem tido nos seus carros? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, mas para mim, sinceramente, a Red Bull não tem tido apenas esses problemas. Na verdade, desde o GP do Bahrein de Fórmula 1 até agora o GP da Austrália de Fórmula 1, a equipe foi sim uma das piores em questões de confiabilidade quando a gente fala sobre o Red Bull Powertrains, que são esses motores, essa motorização da Red Bull na Fórmula 1. Aparentemente, a sintomatologia dos carros desde o GP do Bahrein de Fórmula 1 é muito mais ligada a problemas hidráulicos. Por exemplo, volante mais pesado, rodadas ali na hora da reaceleração, problemas de fogo no carro, tanto de Verstappen quanto de Pierre Gasly, e em locais ali que geralmente o fogo é gerado por problemas hidráulicos. Então, se fosse para eu apostar em algo, eu diria que, na minha opinião, os grandes problemas da Red Bull são hidráulicos sim, e aparentemente ela está tentando esconder alguma coisinha das outras equipes. Claro que talvez eu esteja enganado, talvez realmente sejam problemas ligados a combustível e eu acabe queimando a língua nessa situação, mas até o momento, na minha opinião, a sintomatologia dessas questões da Red Bull devem sim estar ligadas a problemas hidráulicos do carro do RB18. Mudando de assunto, vamos falar sobre a principal rival da Red Bull do ano passado e que é motivo de muita esperança para muita gente aí que gosta da Fórmula 1, como nós sabemos. A Mercedes. Ela aparentemente deve ter dificuldades nesse GP de Imola de Fórmula 1, principalmente por ser uma corrida sprint. Segundo algumas pessoas dentro da Mercedes, é bem provável que a equipe alemã não consiga levar um W13 muito bem preparado para a pista de Imola, para o GP de Imola no domingo. E qual o motivo disso? A corrida sprint que vai acontecer no sábado desse fim de semana. Mas qual a relação de uma coisa com a outra? A grande questão é que na sexta-feira, como sempre, ou pelo menos quase sempre, com exceção do GP de Mônaco de Fórmula 1, é quando se iniciam os treinos ali da Fórmula 1, na sexta-feira. Ou seja, geralmente é treino livre 1, treino livre 2, na sexta-feira, no sábado treino livre 3, com a qualificação e no domingo o GP.
Mas nessas questões aí, nessas situações onde acontece a corrida sprint é um pouco diferente. Na sexta-feira, nós temos o treino livre 1 e logo depois a qualificação. E esse é o grande problema da Mercedes atualmente. Na verdade, a grande preocupação da equipe alemã é fazer com que o carro consiga ser extremamente eficiente, mesmo com apenas um treino livre antes da qualificação. Lembrando que depois do treino qualificatório, os carros vão para o Parque Fermé, que é o parque fechado, onde eles são proibidos de terem qualquer tipo de alteração que não seja permitida. Se a Mercedes alterar alguma parte do carro em regime de parque fechado, ela iria ser desqualificada da sessão de treinos classificatórios. Significa basicamente que qualquer piloto que sofra alguma alteração em seu carro depois de entrar em regime de parque fechado, teria que largar do pit lane na corrida sprint, o que não é a vontade de nenhum piloto do grid da Fórmula 1 com toda certeza, muito menos da Mercedes. Então me parece, pelo menos segundo essas pessoas que estão dentro ali da equipe, que ela deve ter algum tipo de dificuldade com essa questão toda e acabar tendo problemas no desempenho do seu carro para a corrida sprint. Ela que tem sido uma das equipes mais lentas para descobrir os melhores acertos do W13 quando a gente lembra aí de todas as equipes do grid da Fórmula 1. Então me parece sim que a Mercedes talvez tenha alguns problemas nesse fim de semana. Isso sem contar também com problemas de teto orçamentário. Como ela não pode levar grandes atualizações para os GPs na intenção de conter gastos nesse ano, acaba que o teto orçamentário é algo que também atrapalha tanto para o GP de Imola quanto para o andamento do ano todo da Fórmula 1 de 2022. Lembrando, inclusive, que existe a possibilidade da Mercedes acabar levando aí, em algum momento, em algum GP desse ano, um carro da Mercedes com especificações B, ou seja, uma Mercedes W13 muito diferente e com novas especificações completamente diferentes. Na verdade, algumas fontes que eu utilizei nesse vídeo, e lembrando que todas as fontes que eu utilizo sempre ficam aqui embaixo na descrição, muita gente reclama, fala que é mentira e tudo mais, mas com fontes confiáveis não se discute. Estão todas aqui embaixo na descrição, lembre disso. Segundo essas fontes, a Mercedes pode levar um carro B para algum circuito desse ano de 2022, na intenção de conseguir diminuir gastos ao mesmo tempo que encontra formas de se tornar muito mais veloz do que com o W13 convencional. Inclusive falando sobre velocidade, sobre grandes equipes, a gente não pode deixar de falar sobre Ferrari, que contratou aí um aerodinamicista da Mercedes. Lembrando que aerodinamicistas são justamente as pessoas que conseguem sanar ou diminuir muito o problema do porpoising. A Ferrari contratou sim um engenheiro da Mercedes especializado nessa área, como outros funcionários de outras equipes para esse ano de 2022. E justamente por conta disso, conseguiu ter esse desempenho inacreditável com seu F175. Aparentemente, a Ferrari deve continuar forte até o final do ano e inclusive essa deve ter sido uma das maiores vantagens da equipe até esse momento de 2022. E por falar em Ferrari, a gente tem que falar de Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher e que tem a intenção de continuar seguir os passos de seu pai e quer inclusive entrar na Ferrari o mais rápido possível. Mas segundo o chefe de equipe da AlphaTauri, Franz Tost, ele acredita que não seja o bom momento, não seja o momento certo, já que até esse momento do campeonato de 2022, Mick Schumacher teve grandes dificuldades de superar seu companheiro de equipe Kevin Magnussen nesse ano de 2022. Segundo Franz Tost, seria necessário que ele superasse Magnussen para que depois começasse a pensar em uma possível ida para a equipe italiana da Fórmula 1. Mas ele acredita que deve demorar pelo menos uns 3 anos para que Mick Schumacher chegue ali à Ferrari. E por falar na equipe de Schumacher, tem a questão da Haas e Ferrari, que na verdade têm feito parcerias juntas e tem dado muita polêmica, muita conversa no circo da Fórmula 1 por conta disso. A grande questão é que essas parcerias estão sim ligadas à motorização dos carros da Haas.
Obviamente, a equipe americana utiliza sim motores da Ferrari em seus carros, o que já é uma grande vantagem. Mas aparentemente ela tem utilizado algumas peças produzidas também pela equipe italiana e dessa forma tem tido vantagens que não têm sido tão interessantes assim para a equipe rivais. Na verdade, a própria Alpine tem reclamado sobre o fato de que a Haas tem utilizado essas peças produzidas pela Ferrari. Ela tem falado que isso não seria justo segundo o regulamento da Fórmula 1 e queria mudanças. A grande beneficiada com isso é a Haas, mas o que poucos jornais falam, inclusive esse que eu vi aqui na internet, é que na verdade a própria Ferrari também tem vantagem com isso, já que ela acaba produzindo peças para 2 carros. E segundo muitas pessoas, esse valor de produção talvez estivesse sendo rateado entre as duas equipes. Ou seja, em apenas uma fábrica, peças diferentes que diminuiriam o custo muito de duas equipes, mas que ainda assim iriam impactar diretamente no novo teto orçamentário da Fórmula 1. Então parece que a Ferrari também seria beneficiada por essa questão da Haas estar utilizando peças muito parecidas ou iguais em relação ao F1 75. E essas equipes têm pedido a revisão da FIA com relação às regras da Fórmula 1 para esse tipo de caso, na intenção de que seja proibida a utilização dessas peças ou pelo menos o desenvolvimento do carro da Haas na mesma indústria do carro da Ferrari. O que você acha disso tudo? Você acha que isso é antiético? Você acha que é injusto, antidesportivo ou você acha que é ok? É uma atitude bacana? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. E além disso, se você gostou desse vídeo, curtiu aí a forma como eu trouxe as informações, a forma como eu realmente analisei isso tudo, não esqueça de já deixar o like aqui embaixo. Se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui embaixo no canal e ativa o sininho para todas as notificações, porque assim você não vai perder vídeo novo do Hora do Piloto, que com certeza é um canal que fala muito sobre assuntos relevantes e que você mesmo gosta demais. Então não esquece, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações.